Atos capítulo 6, versículo de número 8. Nós vamos meditar nesta noite acerca de uma palavra reflexiva, baseado no texto que nós vamos ler em Atos capítulo 6, versículo de número 8. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O versículo 11 diz assim: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo de número 57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te exaltamos. A tua palavra é fiel, não falha e não volta vazia. Fala conosco nessa noite, conforme tu queres, e te louvaremos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, baseado neste texto que nós acabamos de destacar nesta noite, eu quero estar trazendo um título à mensagem que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. O tema da mensagem é: a mentira jamais vencerá a verdade. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: a mentira jamais vencerá a verdade. Em Salmos capítulo de número 15, o versículo
2, e o versículo de número 3 diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Observa que o texto está falando a respeito daquele que difama. O que é difamar? Caluniar. E na maioria das vezes, difamações, calúnias mentirosas, enganosas. Eu já me deparei com situações de acontecer algo próximo à minha casa, e na ocasião um homem havia sido assassinado, mas a notícia chegou assim: acabaram de matar 3 homens ali. Quando a gente fomos averiguar, só tinha matado apenas um homem. Porque existem pessoas que são propagadores de calúnias, de difamações e de fofocas. Deus deu uma missão a todos nós. Qual foi a missão que Ele deu? Pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, o propósito de Deus na vida do homem não é apenas de servi-lo, mas é de anunciar a respeito de Jesus, a respeito de sua palavra, a respeito de seus ensinamentos, de seus princípios, de seus estatutos, de seus mandamentos, de suas leis e de suas ordenanças. Nós, como cristão, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós automaticamente temos o dever de perseverar continuamente para sermos permanente nova criatura em Cristo Jesus. Porque na maioria das vezes nós nos deparamos com situações adversas e que muitos chegam a concluir: mas espera aí, como é que uma pessoa que serve a Deus, que se diz ser um cristão, que se diz ser um homem e uma mulher de Deus, vive propagando mentiras, conversas alheias a respeito da vida de um e a respeito da vida de outros? Eu costumo dizer que nós temos uma só vida. Eu tenho uma vida, pastor Fernando tem uma vida, Mário tem uma vida, Enedina tem uma vida. E eu vou lhe dizer, dá trabalho para a gente cuidar da nossa vida, sim ou não? Você tem que se vestir, você tem que escovar os dentes, você tem que pentear o cabelo, você tem que se cuidar, você tem que se prevenir, você tem que evitar muitas coisas, porque percorremos perigos. Agora, imagina o cuidado, imagine o trabalho que nós temos para cuidar da nossa vida. Olha aqui para mim. Para quem trabalha diariamente, constantemente, tem pessoas que quase não vêm nos cultos por conta do trabalho. Quando chega do trabalho, está tão cansado que a única coisa que quer é uma cama, ou toma um banho e vai para a cama dormir, descansar. No outro dia é a mesma coisa. Porque dá trabalho cuidar de si mesmo. Imagine alguém que queira, além de cuidar da sua vida, quem está me ouvindo, diga amém, que tem um trabalho de cuidar da sua vida, mas não se contenta em cuidar da sua própria vida somente, mas vive se empenhando para cuidar ou se intrometer na vida alheia. O texto está sendo bem claro.
Salmos 134, versículo 13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem. De falarem o quê? O mal, o que não é verdade. Porque as pessoas se baseiam muito naquilo que elas escutam, mas não se baseiam naquilo que se vê. Porque em contrapartida, o que atrai aos olhos do ser humano, olhe para cá, o que atrai o pecado à vida do ser humano é pelos seus olhos. Os olhos são a janela do coração ou da alma. Mas as pessoas, eu não vou generalizar, mas tem pessoas que se apegam muito naquilo que elas escutam. Já ouviu aquele ditado que se propagam por aí? Eu fiquei sabendo, me disseram, eu ouvi falar. Na maioria das vezes escutaram, ouviram falar, alguém disseram, mentiras que não são verdades. E a pessoa pega aquilo dali e ela vai empurrando para frente. E tem pessoas que chegam ao ponto de visitar uma às outras, mas não é uma visita para fazer oração, não é uma visita para dar uma palavra de ânimo, não é uma visita para trazer um conforto de quem é um cristão que marca a presença, e aonde ele chega ele deixa paz, a sua marca como um servo de Deus que nasceu de novo. Ele tem o prazer de visitar outras pessoas para falar mal de outras pessoas. Mas eu quero antecipar nesta noite dizendo que a mentira jamais vencerá a verdade. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 assim: não mintais uns aos outros. Ou seja, além de eu não poder mentir, eu não posso mentir com os outros. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o texto está dizendo que vós despistes, ou seja, nós tiramos aquela velha roupagem, aquela velha atitude, aquele velho palavreado, aquele velho comportamento, nos retiramos de nós e nos vestimos do novo homem. Mas não apenas nos vestimos do novo homem, como a Bíblia fala que perseveramos ou insistimos para que se renove para o conhecimento. Ou seja, todo dia tem que haver renovo na nossa vida. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia a mentira vem contra nós, todo dia os levantes vêm contra nós, mas todo dia nós temos que nos renovar do novo homem. Senão começa a vir velhos atos, velhas atitudes, velhos comportamentos. Aí a gente passamos a ter aquele entendimento visionado de quem está lá fora. Como assim? Prega, mas não vive o que prega. Canta, mas não vive o que canta. Diz que serve, mas o comportamento não compara com a sua vida. Diz que é servo, mas não vive o que um servo vive. Diz que é crente, mas dá mau testemunho. O que mais tira pessoas da igreja nos últimos dias são os maus testemunhos. Eu sei que a gente pode dizer, quem está apegado com Deus não deixa Deus por qualquer coisa, mas tem gente que deixa de ter um encontro com Deus porque olha e diz, para mim ser um crente que nem fulano e que nem Beltrano, eu prefiro ficar onde eu estou. Então a Bíblia é bem clara a respeito de que não é papel, atitude,
característica desenvolvida de um cristão que realmente serve a Deus: cooperar com a mentira. Mateus capítulo 19, versículo 18 e o 19, a parte B, diz assim: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Aí alguém diz: eu nunca matei alguém, nem a morte física, e nem matei com palavras, nem matei com comportamento, nem matei com atitude. Aí alguém vai dizer: eu nunca adulterei. Porque tem gente que diz isso de boca cheia. Só que a Bíblia é bem clara em frisar que se o homem olhar para a mulher com seus olhos e somente desejar em seu coração, ele já adulterou com ela. Está entendendo? O tão profundo que é a Bíblia. Mas alguém pode dizer: eu nunca adulterei. Aí ele pode até frisar: eu nunca furtei, nunca peguei nada de ninguém, eu nunca roubei nada, eu nunca peguei nada que não pertence a mim. Mas o mesmo texto está dizendo assim: não dirás falso testemunho. Como assim não dirás falso testemunho? Querido, não fale aquilo que você realmente não sabe. Não compartilhe aquilo que realmente você não tem certeza. Tantas pessoas que hoje estão dentro dos presídios, das prisões, por conta de uma mentira. Quantos casamentos foram destruídos por conta de uma mentira, por conta de uma fofoca, por conta de um disse-me-disse? Quantas pessoas tiveram a sua fé abalada, sacudida, por conta de uma inverdade, por conta de uma calúnia, por conta de uma fofoca, por conta de uma difamação alheia? O que tem que sair da nossa boca são palavras que produzem crescimento espiritual, que vai produzir vida e não que vai produzir morte. Ele conclui dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E o mais difícil de todos eles é esse aqui: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar alguém que está querendo te prejudicar? Como é que você vai amar alguém que está pagando o bem que você faz com a ingratidão? Como é que você vai amar alguém que você ajuda a levantar e o sustenta de pé e daqui a pouco ele quer te jogar para o chão? Como é que você vai amar? Amamos, irmão. Como, bispo? Quando verdadeiramente nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou referir a mim agora, para não falar a respeito de ninguém, para ninguém dizer que é indireta. Eu vou me referir a mim. Se fosse na minha época e alguém agisse comigo de má fé, a gente resolvia no cerol fininho, no dedo fininho. Você sabe como é que é o cerol fininho, o dedo fininho? Na ponta do gatilho. Tem gente que vai dizer: pois se fosse comigo, era na peixeira. Nordestino é assim. Pois se fosse comigo, era na base do facão. Pois se fosse comigo, era na base da foice. Tem irmão que vai dizer: pois se fosse comigo, era no arranca cabelo. É assim. Pois se fosse comigo, era nas unhadas, era que nem gato, eu deixava todo rasgado. É assim. Mas nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo. Mas o problema é que tem gente que está deixando o velho homem renascer. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? A gente temos que nos policiar quanto a isso. Ninguém está isento de ser impulsionado para agir com os velhos comportamentos como nós tínhamos lá no mundo. Ninguém. É por isso que nós temos que vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que vigiar. Mateus capítulo 5, versículo 11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Quantas vezes nós somos apontados,
Nós somos caluniados e a gente diz: Senhor, como é que pode? Parece que quanto mais certo eu faço, mais se levantam contra mim. Parece que quanto mais eu vigio, quanto mais eu me policio, mais o inimigo me ataca, mais palavras se levantam contra a minha vida. O que é isso, querido? Tu acha que o diabo vai ficar só olhando para você? Você está no caminho certo, no lugar certo, da forma certa, e o diabo vai ficar só olhando e dizendo: parabéns para você, filhão. Não, ele vai se levantar de todas as formas para tentar nos parar. Mas o texto está dizendo: bem-aventurados sois vós, quando fordes, quando alguém injuriarem, ou seja, quando alguém tentar te difamar, te caluniar, sendo que você esteja certo. Porque se tiver errado, é ficar calado, é aceitar a situação e enfrentar os pontos. Está entendendo? É desse jeito. Agora, se você tiver certo, tem dois fatores: tem a justiça de Deus, que não tarda e nem falha, e tem a justiça aqui da terra, que é para ser colocada em prática. Em prática, irmão. Você vai ser bonequinho de fantoche? Estão falando isso e aquilo de você, e você vai dizer só: Jeová trata, Jeová. Tem coisa que Jeová trata, mas tem coisa que o juiz trata. Tem coisa que Jeová trata, mas tem coisa que na delegacia se trata também. Provérbios capítulo 14, versículo de número 5 diz assim: a testemunha verdadeira não mentirá. Eu vou repetir: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Aí o indivíduo vai chegar e vai dizer assim: pastor Fernando, eu preciso da sua ajuda, querido. Pergunte: para quê? O negócio é o seguinte: eu saí lá da empresa, só que o que acontece? O patrão quer me dar justa causa. Só que eu falei que eu levei uma queda e quebrei a perna, e fiquei 15 dias com a perna quebrada. E eu preciso que você vá lá como minha testemunha. E tu vai dizer que foi tu que me levou para o hospital. Está entendendo? E quando eu receber o remifar, a gente divide, eu vou te dar uma porcentagem. E aí? Aí pastor Fernando aceita. Aí ele vai lá no dia da audiência lá, e tudinho diz: não, rapaz, ele quebrou a perna, eu estava com ele, foi terrível. É, rapaz, foi gritando para o hospital dentro do meu carro, e foi aquela loucura, e rapaz, e para ser atendido o negócio foi terrível e tal, e o juiz: é mesmo, rapaz? É, rapaz, sofreu demais, foi dor demais, quebrou a perna, e coisa e tal. Aí o juiz vai perguntar: e o atestado médico, tem um atestado? Aí pastor Fernando olha assim para mim e diz: o atestado. E o atestado? Cadê o atestado? E não tem um atestado, e agora? Aí agora vai ter que inventar outra mentira. Que a testemunha verdadeira, esta não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A forma de você ser testemunha de mentiras é quando você propaga aquilo que lhe disseram, aquilo que te falaram, aquilo que você ficou sabendo. Você acaba se tornando um propagador de mentiras. Você está entendendo? Uma coisa é você ver, uma coisa é você ter prova, outra coisa é você não saber da situação. Uma vez o irmão estava evangelizando na porta do boteco, pregando para os bandidos, pregando para os alcoólatras. Aí alguém passou e viu. Quem foi? Aquela irmã que sempre tem que ter, que tem aquela língua do tamanho de um tapete de casamento. Ainda bem que aqui não tem. Está entendendo? Ela passou e viu. E aí ela pegou e saiu correndo e foi na casa do pastor. Disse: pastor, eu acabei de pegar na boca da botija. E o pastor olhou e pensou: a irmã deve estar falando a respeito da botija de azeite, deve estar cheia do poder. Foi mesmo? Como é que foi? Na boca da botija. O que foi, irmão? O que aconteceu? Eu vi o obreiro fulano de tal lá na porta do boteco. E tem mais, estava com um copo de cerveja na mão. Naquele instante o pastor ficou preocupado. Não, irmão, pode deixar que eu vou resolver a situação. Foi na casa do obreiro saber da história. E quando ele chega na casa do obreiro, quem estava lá? A esposa do obreiro.
E o pastor pergunta: cadê o obreiro fulano de tal? Ela diz: ô meu pastor, já tem mais ou menos umas 2 horas que ele saiu. E ele foi para onde? Foi evangelizar. Aonde? Era nas bocas de fumo, era nos botecos. Deve estar para lá ainda. O pastor foi atrás e encontrou o irmão evangelizando. O que é isso? Falsa testemunha. Bocas que propagam mentira, coisas que não sabem e saem propagando mentira. Mas eu volto a dizer, o que é, bispo? A mentira jamais vencerá a verdade. Irmão, olha só o que eu estou passando para vocês aqui, a introdução para vocês entenderem. Aí alguém vai dizer: e o que tem a ver o texto que nós lemos a respeito de Estevão com a questão voltada que a mentira jamais vencerá a verdade? Vou lhe explicar agora. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo e de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que sinais era esse? Se Estevão se encontrasse com um paralítico, ele, cheio do Espírito Santo, ele colocava as mãos sobre ele e o paralítico o tornava a andar. Curas aconteciam, demônios eram expelidos, enfermidades saíam dos corpos, milagres e maravilhas aconteciam, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo Estevão fazia a diferença. Aonde Estevão chegava, o que era morte se transformava em vida. Aonde Estevão chegava, se tinha guerra, Estevão chegava para trazer. Porque tem gente que, se ele chegar no meio da guerra, em vez de ele levar paz, ele leva guerra. Você está entendendo? Tem 2 camaradas discutindo, e um está com a faca, e o outro está sem a faca. Ele chega correndo: o que está acontecendo? Eu vou matar ele. E um está com a faca, o outro está sem faca. Ele diz: não, peraí, o que foi? Calma, para não ficar desigual, deixa eu dar uma faca para ele também. Ele não chega para apaziguar, ele chega para fermentar mais ainda a guerra. Se ele chega onde tem confusão, tem discórdia, ele não chega para apaziguar, ele chega para colocar lenha na fogueira. É isso aí mesmo, tu vai deixar passar batido? Pois se fosse tu, eu não deixava. Se eu fosse tu, metia a mão na cara. Se eu fosse tu, ia para cima. Se eu fosse tu, quebrava ele no meio. Vai para cima, vai ficar. Ele coloca lenha na fogueira. Ele não chega para apaziguar a situação. Tem gente que é desse jeito. Deus nos chamou para sermos luz aonde há escuridão. Deus nos chamou como sal da terra e luz do mundo. Mas quanto mais Estevão fazia sinais de prodígios, quanto mais Estevão era usado por Deus, quanto mais Estevão buscava e se enchia da presença de Deus, quanto mais Estevão caminhava no caminho certo, era aí que o diabo se levantava. E o que aconteceu? A Bíblia nos diz claramente que se levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, que de libertos não tinha nada, aleluia, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e eles disputavam com Estevão. Só que era o seguinte: eles não tinham poder para expulsar demônios, eles não tinham poder para curar os enfermos, eles não tinham poder para libertar os cativos, eles não tinham poder para resgatar as vidas, as almas perdidas. Isso começou a incomodar a eles, ou seja, eles olhavam para Estevão e diziam: o que ele tem nós não, o que ele tem nós não temos, o que ele faz nós não fazemos, aonde ele chega nós não, a forma em que ele faz nós não. Tem gente nos dias de hoje que acontece desse jeito. Ela vai olhar e vai dizer: ela tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso.
ela faz e eu não faço. Aí começa a invejar a vida alheia. Está entendendo o que Deus está falando? Ela olha e diz: meu marido é bruto, é ignorante, é arrogante, é soberbo, é um espantalho, é um xureque. O esposo dela é um príncipe, é um Brad Pitt, é um Tom Cruise. Você está entendendo? Aí ela olha e diz: rapaz, eu quero para mim. Aí vai mexer na onde não se cabe. Na mesma proporção ele vai olhar e vai dizer: minha esposa é bruta, é ignorante, não quer nem saber de mim, mal fala comigo. Olha, aquela ali é uma princesa, é bonita demais. Olha a forma de falar, olha o comportamento. Aí vai entrar onde não se cabe. Cada um no seu devido. Cada um no seu devido. Começou, a presença de Estevão começou a incomodar os alexandrinos, os libertos, os sirineus, os da Ásia, os da Cilícia. Eles ficaram incomodados com Estevão. Já parou para pensar que a nossa presença incomoda muita gente? Tem uma musiquinha que a gente cantava na infância que diz que um elefante incomoda muita gente, né? 2 elefantes incomoda muito mais, não é assim? Incomoda, 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 não é assim? A gente inverte, não é elefante. A minha vida incomoda muita gente, né? É desse jeito. Incomoda, incomoda muito mais, não é assim? Porque incomoda. Aonde a gente chega, porque a luz, quando ela chega no meio da escuridão, ela se destaca. Certa feita, o Deus da Bíblia diz: tem como esconder um candeeiro debaixo de uma mesa, ou debaixo de uma montanha, ou as escondidas. Não tem como, porque o candeeiro vai brilhar, vai acender. Quem é luz brilha, irmão, se destaca. O Espírito de Deus estando sobre a vida dele, aonde ele chega, aonde ela chega, é para fazer a diferença. Me prova isso, bispo. Versículo 15 do capítulo 6. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, brilhando. O semblante, a face, o rosto de Estevão estava brilhando. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que no versículo 10, que não podiam resistir a sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Então, olha o que eles fizeram, versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e incitaram o povo, os anciões, os escribas, o investido com ele arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas. Eles tentaram de todas as formas parar Estevão, mas não conseguiram. A única maneira que eles encontraram foi subordinar alguns homens, foi comprar algumas pessoas, foi pagar a testemunhas falsas para cooperar com o erro que eles estavam cometendo. Aqui eu trago um alerta. Quando você vê alguém cometendo um erro, não coopere com o erro que ele está cometendo. Não seja conivente com o erro que ela está cometendo. Não siga no mesmo caminho que ele, que ela está seguindo. Se é errado, não siga. Não faça, não cometa o mesmo erro. Se você vê alguém errando, seja um servo, seja uma serva de Deus. Tenha humildade, simplicidade para dizer: irmão, não está certo. Irmão, não é desse jeito. Irmã, não é desta forma. Deus quer te dar vitória. Deus quer te fazer vencer. A tua bênção é minha bênção. A tua vitória é a minha vitória. A tua conquista é a minha conquista. Assim não vai dar certo. Porque eles convenceram
até os anciões, que eram pessoas maduras, experientes, que tinham conhecimentos de causa, até os escribas, eles conseguiram convencê-los, todos eles arrebataram, pegaram Estevão juntamente com as falsas testemunhas e apresentaram ele diante do sinédrio. Estevão foi levado para ser julgado por crimes, por delitos, por atitudes que ele não cometeu. Mentiras estavam sendo destacadas sobre a vida de Estevão. Imagine aonde as pessoas que conheciam Estevão e já tinham recebido milagres da parte de Deus através da vida de Estevão, e se encontravam com pessoas desta laia, desta classe, e ouviam os comentários que elas faziam, e alguém chegava e dizia: eu quero te contar uma coisa que eu fiquei sabendo. E o curioso quer saber demais, porque a curiosidade diz que matou o gato e ele quer morrer. E diz: o que foi que aconteceu? Diz: rapaz, tu não está sabendo não. Eu não estou sabendo, então me conte. Eu vou lhe contar, é quentinha, pois conte logo. Estevão blasfemou contra Deus. Estevão blasfemou contra Moisés. Está blasfemando contra o próprio Deus. Imagina dali, aquela pessoa escutava a difamação, a calúnia, e quando chegava mais adiante dizia: rapaz, eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém. O que foi? Estevão foi preso porque ele estava blasfemando contra Moisés. É mesmo contra? É porque tu não sabe demais o que. Não era só contra Moisés, blasfemando também contra Deus. E a pessoa diz: rapaz, mas tu não conta para ninguém. Não, não vou contar para ninguém, fique tranquilo. Aí já no caminho de casa, quando vi uma amiga: amiga, deixa eu te contar uma coisa, para aqui, deixa eu te contar um negócio. Tu está sabendo a respeito de Estevão? Está sabendo de Estevão? Se eu estou sabendo, através de Estevão, estou não. Pois eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém. Estevão está blasfemando contra Moisés e contra Deus, mas tu não conta para ninguém, tá bom? Tá bom, não? Aí depois a amiga só passa um zap, vai lá no Instagram, vai lá no Messenger, você está entendendo? E vai propagando, e vai propagando. Quando pensa que não, para Santa Maria, se fosse nos dias de hoje, Estevão está passando na rua, aí começa aquela questão dizendo: rapaz, está vendo aquele Estevão ali? Aquilo não vale nada. Blasfemando contra Moisés e contra Deus. Olha lá, e ele está se achando servo de Deus. Pensa que é crente. E tem, mas rapaz, fique longe dele, viu? Que ele não vale o que o gato enterra. É assim. Só que Estevão era um santo homem de Deus. E quem é homem e é mulher de Deus pode difamar, pode caluniar, pode perseguir, pode afrontar, mas não para ele, não para ela. Por quê? Porque quem guarda é Deus, quem sustenta é Deus, quem defende é Deus, quem protege é Deus. É o advogado fiel, ele é juiz por excelência e ele não perde batalhas. Aí quando eles apresentam Estevão perante o sinédrio, Estevão vai pronunciar a sua defesa. E eles esperavam que Estevão fosse se defender com argumentos. Eu não blasfemei, eu não blasfemei. Nem contra Moisés, e muito menos contra Deus. Ele nem falou isso, irmão. O que Estevão falou? Ele começou a falar a respeito da antiguidade. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu haverei de ti. E ele disse: Abraão saiu, e Deus foi com ele, Deus abençoou ele, e Deus prosperou ele. E ele vai prosseguindo dizendo: Deus foi com Abraão, Deus foi com Jacó. Ele vai falando a respeito dos princípios que Deus fez, dos patriarcas. Ele foi falando a respeito das experiências que os grandes homens de Deus tiveram. Ou seja, Estevão estava querendo dizer mais ou menos assim: se Deus foi com eles, Deus também será comigo. Está entendendo? Repita assim comigo: a mentira jamais vencerá a verdade. A Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 54, eu estou concluindo, que quando Estevão termina o seu discurso, no versículo 54 diz: ouvindo
eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio, ele estava o quê? Cheio. Irmão, quem está cheio? Quem está cheio? O diabo pode fazer o que for, mas ele permanece no mesmo foco. Quem está cheio pode se levantar o inferno inteiro, mas ele não sai do campo de batalha. Se ele estiver cheio, os demônios podem fazer o que for, pode colocar o nome dele na boca do sapo, pode levar para as obras das trevas, pode decretar morte no cemitério, mas nada vai acontecer, porque ele está cheio. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Está errado mesmo, como assim? Tu está de frente com pessoas que estão rangendo os dentes, querendo pegar você pelo pescoço, querendo te destruir. Aí, em vez de você olhar nos olhos deles, você fixa os olhos no céu. Foi isso que Estevão fez. Repita assim comigo: quando os levantes, quando os inimigos se levantarem contra mim, eu não devo olhar para eles, dar ouvidos a eles, mas fixar os meus olhos no céu. Olha aqui para mim, lembra do que Davi disse? Elevarei os meus olhos aos céus, de onde me virá o socorro, porque o nosso socorro está em Deus. Escute o que Deus está falando nessa noite. O nosso socorro está em Deus. Quando Estevão fixou seus olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Eu vou repetir para você pegar, eu acho que você não pegou ainda. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, que está em pé, que está em pé à direita de Deus. Me mostra outra passagem bíblica aonde expressa dizendo que Deus, ou Jesus, está de pé diante do trono. A Bíblia frisa dizendo: ele está sentado sobre o trono. Ele está sentado sobre o trono. Mas aqui Estevão viu ele de pé. Ou seja, é o mesmo que o Deus da Bíblia olhasse para a terra e dissesse: difamaram Estevão, falaram inverdades sobre Estevão, mentiram a respeito de Estevão, tentaram parar Estevão. É inevitável, vão apedrejar Estevão. Eu vou permitir porque tem um propósito, mas tem um porém. Eu vou me colocar de pé para mostrar para Satanás, para os demônios, para o inferno, que a mentira jamais vencerá a verdade. Ou seja, enquanto as pedras arremessadas tocavam no corpo físico de Estevão, enquanto as pedras físicas rachavam a carne de Estevão, a ponto do sangue descer sobre sua face, o Deus da Bíblia se coloca de pé para dizer: vem Estevão para cá. Se as pedras eles pensavam que ia te afastar de mim, estão enganados. Fez te aproximar, então venha Estevão para perto de mim.
pedradas não nos distancia de Deus, calúnias não vão nos afastar de Deus, difamações não vão nos distanciar de Deus, muito pelo contrário, nos aproxima. Quanto mais levanta, mais a gente busca. Quanto mais persegue, mais a gente ora. Quanto mais se levanta, mais a gente desce com a boca no pó. É jejum e joelho no chão e oração diante da presença de Deus. Diga pelo menos para 2 pessoas: você não pode parar. Diga assim: Deus sabe da tua história. Diga: o homem conhece os teus momentos. Diga: o homem conhece os teus momentos, mas Deus sabe. Ele conhece e é Ele que escreve a tua história. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? O diabo disse: é ponto final na história dele, é ponto final na história dela. Mas o Deus da Bíblia diz: está enganado, Satanás, é vírgula, porque quem está escrevendo a história sou eu, sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Eles começaram a gritar e arrastaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão. Estevão viu o Senhor de pé e ele conclui a sua fala no versículo 60. No versículo 59 diz: e apedrejaram Estevão, em que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isso, ele partiu para estar perto do Pai, porque a mentira jamais vencerá a verdade. Quando Estevão morreu, olhe para cá, quando Estevão morreu, eles diziam: acabou, agora ninguém mais vai pregar com ousadia, não vai haver mais sinais de maravilhas e nem de prodígios. Agora acabou o plano de Jesus na terra. Mas eles se enganaram, porque lembra da promessa que o Senhor disse: e ser-me-eis testemunhas. Não se ausentai, até que do alto sejais revestidos de poder, e sejais testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, até então o evangelho era pregado somente em Jerusalém. Os sinais de prodígios aconteciam somente em Jerusalém. Mas depois da morte de Estevão, a Bíblia diz que eles se dispersaram. Eles quem? Os servos do Senhor, os escolhidos do Senhor. Saulo se dispersou. E a Bíblia diz no capítulo 8 que o evangelho foi pregado em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o diabo levantou a mentira para tentar parar, mas fez contribuir para o crescimento acontecer. Se o evangelho estava só em Jerusalém, agora ele foi para a Judeia, agora ele foi para Samaria e se espalhou por todos os confins da terra. É assim que Deus vai fazer na minha vida, é assim que Deus vai fazer na tua vida, é assim que Deus vai fazer na nossa história. Quanto mais o inimigo de nossas almas se levantar, mas Deus vai nos dar a vitória para a glória do seu santo nome. Se coloque de pé. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo para você que muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, o diabo mente para nós mesmos.
sem usar terceiros ou segundos, muitas vezes o diabo chega no nosso ouvido e mente para nós mesmos. Como assim, bispo? Ele chega devagarzinho e diz assim: você não é capaz, você não vai vencer, você não vai conseguir. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não deis ouvidos à voz do vil tentador. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Não dê ouvidos à voz do inimigo, escute a voz de Deus, escute o que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. É por isso que a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar prontos, estar preparado. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero orar por você agora. Aonde você estiver, seja alcançado por esta palavra. Esta palavra não é de mim para você, é uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Pai das luzes, te exaltamos. Espírito de Deus, a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite. Ajuda o teu filho, a tua filha a se erguer. Aquele que está fraco, restaura, renova as forças. O que está vazio, enche do teu Espírito Santo, do teu poder. Meu Deus, vai de encontro aos teus filhos que pararam, que se afastaram por alguma causa, por algum motivo. Os soldados que estão feridos na batalha, na guerra. Espírito de Deus, nós ministramos e profetizamos um novo tempo e uma nova história na vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.